Shalom Anashim, Makoré, Kalbeseder. Como vocês estão, pessoal? Baruchim Abaim, Hashiur Ivrit Shelanu. Sejam bem-vindos à nossa aula de hebraico. Então, pessoal, nossa aula de hoje vai ser uma introdução aos verbos hebraicos, ok? O tema da nossa aula é noções básicas dos verbos hebraicos, ok? Então, yala, vamos começar. São várias as diferenças entre os verbos hebraico e os verbos de línguas latinas, né? E eu vou trazer aqui algumas dessas diferenças, ok? Especificamente 4 dessas diferenças que será do nosso interesse na aula de hebraico, ok? Então vamos para a primeira delas. Primeira diferença. A primeira diferença é o seguinte: o verbo hebraico, ele denota 3 ações. O verbo hebraico denota 3 ações. E que ações são essas? Vamos lá. A primeira é a ação simples. Ok? A segunda é a ação intensiva. E a terceira é a ação causativa. Então, o verbo hebraico, ele denota 3 ações, né? Talvez assim como na língua portuguesa. Primeiro, a ação simples do verbo. Segundo, a ação intensiva do verbo. E terceiro, a ação causativa do verbo, ok? Continuando, a nossa segunda diferença aqui é o seguinte, galera. Vou colocar aqui embaixo. Isso aqui é bem importante. A nossa segunda diferença, né, dos verbos hebraicos para os verbos latinos é o seguinte, que o verbo hebraico ele possui 7 construções verbais. É isso aí. 7 construções verbais. E a gente vai ver logo mais. Só que é importante, né, deixar claro que nem todos os verbos eles vão ocorrer dentro dessas 7 construções verbais, ok? Então, no quadro, na tabelinha que eu vou fazer aqui, a gente vai entender isso melhor, ok? Então, deixa eu só anotar aqui essa diferença, que o verbo hebraico possui 7
possuem 7 construções verbais. E quais são essas 7 construções verbais? Deixa eu colocar aqui. As 7 construções verbais são as seguintes. Primeiro é a construção cal. A segunda, nifal. A terceira construção, piel. A quarta construção, pual. A quinta construção, ipael. A sexta construção, rifil. E a sétima construção, rofal. Ok? Então, nós temos aqui a nossa segunda diferença dos verbos hebraicos para os verbos latinos, essa diferença, onde os verbos em hebraico possuem 7 construções verbais. E lembrando que nem todos os verbos vão ocorrer dentro das dessas 7 construções verbais, ok? E quais são essas 7 construções verbais? Também chamadas de 7 famílias, né? Nós temos primeiro kal, segundo nifal, terceiro piel, quarto pual, quinto ritpael, sexto rifil e o sétimo rofal, ok? Eu vou fazer agora a tabela, né, com todas essas construções, para a gente ter uma ideia melhor, né, de como funciona essas 7 construções verbais e as dentro, né, das 3 ações, ok? Vamos lá.
Não sei se vai dar pra ver bem aí, que o quadro ele ficou meio estreito, mas vamos lá. Então, dentro aqui desse quadro, nós temos as três ações verbais, que são as ações simples, intensiva e causativa, ok? E eu vou colocar agora os verbos, né, em cada um desses quadros, para a gente poder entender. Ok? Pronto. Então aqui nós temos, né, a seguinte tabela. Com as 7 construções verbais em vermelho. Aqui em cima nós temos as ações verbais, que são 3, como a gente viu. A ação simples, a ação intensiva e a ação causativa, ok? E Youssef, o que é isso aqui do lado? Bom, isso aqui são as vozes verbais, né? Ou as 3 vozes verbais. Então, em hebraico, assim como em português, existem as 3 vozes verbais. A voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva, ok? E o que é então a voz ativa do verbo? Deixa eu colocar aqui.
Então, assim como no português, em hebraico também existem as 3 vozes verbais, que são as vozes ativa, passiva e reflexiva, ok? Mas o que são essas vozes? Como que funciona isso? A gente vai ver agora. Começando pela voz ativa. Nós temos o seguinte. O que é então a voz ativa? A voz ativa é o seguinte. Na voz ativa, o sujeito, ele é o agente ou participa ativamente da ação, ok? Já na voz passiva, o que acontece na voz passiva? Ó, na voz ativa, o sujeito ele é o agente ou ele participa diretamente da ação verbal, ok? Na voz passiva, acontece o seguinte: o sujeito ele sofre a ação verbal, ok? O sujeito ele sofre então a ação. E na voz reflexiva, o que acontece então na voz reflexiva? Na voz reflexiva acontece o seguinte: o sujeito ele pratica sobre si mesmo a ação, expressa pelo verbo, ou ele tanto pratica quanto sofre a ação verbal, ok? Deixa eu colocar aqui. Ok, pessoal? Vamos recapitular aqui. Então, assim como no português, em hebraico também existem as 3 vozes verbais, né? Além das 3 ações verbais.
E quais são as três vozes verbais? Ativa, passiva e reflexiva. O que é então a voz ativa verbal? Na voz ativa, o sujeito ele é o agente ou ele pratica, né, ativamente da ação verbal. Na voz passiva, o que acontece é o seguinte: o sujeito ele vai sofrer a ação verbal. Depois a gente vai ver algumas frases e vai entender bem como que funciona isso. E a Fê querendo assistir aula. E na voz reflexiva, o que acontece é o seguinte: o sujeito ele pratica sobre si mesmo a ação expressa pelo verbo, ou ele tanto pratica a ação quanto sofre a ação verbal. Ok, galera? Então, além dessas três vozes, como a gente viu, a gente tem a intensidade aí dos verbos, né? Que são as ações verbais. A intensidade as ações verbais, né? Simples, intensiva e causativa, ok? Deixa eu ver aqui. Bom, vamos continuar aqui. Deixa eu dar um espacinho aqui, tá, galera? Dei uma pausa aí no vídeo para vocês copiarem essa parte aqui, ok? Então, dei uma pausa aí no vídeo, copia e rapidinho a gente vai prosseguir, ok? Ok, galera, já copiaram? Muito bem, então vamos conseguir. Yala, kadima. A nossa terceira diferença. Antes disso, galera, é o seguinte: dentro desse quadro, na tabela que a gente viu, no quadro onde a gente tem aí as três ações verbais, simples, intensiva e causativa, o que acontece é o seguinte: os verbos, né, ou as construções verbais na ação simples geralmente expressa um estado ou qualidade do sujeito. Por exemplo, correr, ok? Na ação simples do verbo. Na ação intensiva do verbo, o sujeito ele pratica uma ação intensivamente ou energeticamente. Por exemplo, correr muito, ok? Na ação causativa, aquelas construções verbais, refill e rofal, nessa ação causativa, o sujeito ele pratica ou leva alguém a praticar uma ação. Por exemplo, fazer correr. Ok? Deu para entender? Ainda ficou meio confuso? Não se preocupe. Um pouquinho mais à frente, um pouquinho mais adiante, a gente vai esclarecer melhor esse assunto. Ok? Então, vamos continuar aqui com as nossas diferenças, né, dos verbos hebraicos para os verbos latinos, ok? Então, agora nós vamos ver a terceira diferença. Na terceira diferença, galera, acontece o seguinte:
em cada uma das 7 construções verbais que a gente viu, Kal, Nifal, Piel, Pual, Hitpael, Rifil e Rofal, podem existir os seguintes tempos verbais. Vou colocar aqui no quadro para ficar melhor, para a gente assimilar melhor e também para uma posterior consulta, né? Ok? A nossa terceira diferença, então, é que vamos lá. Primeiro, em cada uma das 7 construções verbais que a gente viu, né, podem existir em cada uma delas os seguintes tempos. Primeiro, o particípio ativo, ou, como a gente conhece, presente. O tempo presente, ok? Segundo, pode existir o tempo completo, ou, como a gente conhece, passado. Okay? Eu vou colocar os dois nomes, mas aí eu vou utilizar somente o nome que está entre parênteses para a gente não se confundir ou acabar se perdendo, assim como acontece com a gente quando estuda a língua portuguesa na escola, beleza? Então vamos lá. Tempo completo, né? Que é o passado. Ok? Terceiro, o tempo incompleto. O tempo incompleto, ou como a gente conhece, o tempo futuro. Ok? Quarto, pode acontecer também o infinito, tanto o infinito construto quanto o infinito absoluto, ok? E, por último, pode existir aí o tempo imperativo. Youssef, agora você me fez voltar lá no ensino médio,
lá no fundamental, quando comecei a ver sobre os verbos, nunca aprendi. Calma, calma. A gente vai ver detalhadamente cada um desses e a gente vai, Bizrat Hashem, com a ajuda de Deus, entender cada um desses para que a gente possa assim aprender os verbos hebraicos, ok? Então, como a gente fala lá no Nordeste, não se aveste, relaxa aí que a gente vai aprender, ok? Então, recapitulando aqui, em cada uma dessas construções verbais que a gente viu, podem existir os tempos participativo ou presente, o passado, o futuro, o infinitivo construto, o infinitivo absoluto e o tempo imperativo, ok? Tranquilo até aí? Mais ou menos? Ok, vamos continuar e aí você vai entender um pouquinho mais à frente, ok? Então agora a nossa quarta e última diferença dos verbos hebraicos para os verbos latinos, ok? Vamos lá. A nossa quarta diferença é o seguinte. Nossa quarta diferença é o seguinte. Os verbos hebraicos geralmente eles possuem uma raiz com 3 consoantes, né? Além, claro, dos prefixos e sufixos que a gente vai ver. Inclusive eu deixei a aula dos prefixos já aqui no YouTube, disponibilizei para vocês. Vou deixar aqui no card, eu não sei se é aqui ou aqui. Bom, vai aparecer aí para você. Se você não viu ou se você quer dar uma revisada, clica aí e vai lá depois conferir, ok? Então, os verbos hebraicos, eles geralmente possuem choras, uma raiz com 3 consoantes, além dos prefixos e sufixos, e os verbos, eles podem ser classificados em duas partes, ok? Eles podem, deixa eu ver aqui, eles podem ser classificados da seguinte forma. Eu vou apagar aqui, né? Deixa eu só escrever aqui para vocês consultarem depois, ok?